tens, ó Deus, por mim as vozes de meus anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser que só pertence a ti. Primeiro, Efésios 5,14 e depois Apocalipse 2, versículo 4. Primeiro, Efésios 5,14.
Vamos ler aqui 5,14, que diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora, Apocalipse 2, versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Na Revista e Corrigida Fiel está: tenho contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Pai, nós lemos a tua palavra, agora, Senhor, nos orienta naquilo que temos que falar para a tua igreja e que precisamos aprender pelo teu Espírito Santo. Seja, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, o tema hoje que eu escolhi para a gente conversar é: a igreja moderna está adormecida. Imagine, por exemplo, que em uma entrada de uma cidade é colocado um guarda de sentinela para vigiar as entradas daquele local, mas que em alguma hora da noite acaba aquele guarda dormindo, e o que acontece? Os ladrões entram, saqueiam a cidade, e aquele que deveria estar alerta não vê nada porque estava dormindo. Então, essa ilustração que eu falei, ela é relacionada à igreja. Porque a igreja do século XXI, ela se encontra, de alguma forma, adormecida. E não estamos aqui falando de uma igreja que está sendo perseguida. Se fala muito de perseguição à igreja, mas na realidade há mais uma perseguição política do que religiosa. Todas as ideologias que acontecem, principalmente no nosso país, acontecem por questões políticas. E é lógico que reflete na igreja, porque a igreja tem que lutar para manter a dignidade do povo e manter, de alguma forma, manter os bons costumes de uma sociedade. Nós tivemos aí dias da festa da carne, onde uma escola que desfilou, ela agrediu principalmente a questão da família tradicional. Então, muitas das vezes, a ideologia vem para agredir aquilo que nós chamamos de sociedade que tem os seus ideais. E dentro da igreja, infelizmente, há muitas coisas acontecendo, porque a igreja está, de certa forma, anestesiada e dormindo. Não é o sofrimento ou a perseguição que está vencendo a igreja moderna. E quando eu falo de igreja moderna, eu não estou falando da igreja invisível ou da igreja de Jesus. Eu estou falando de igreja com um título de instituição. O que é uma instituição? É algo que é
ajuntamento, mas que tem um padrão, um estatuto, que tem um registro no cartório e que ali é denominado uma igreja. Mas tem a igreja também que ela é invisível e que ela não faz parte literalmente da questão da instituição. Ela é uma igreja que se ajunta para adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Então a igreja não foi vencida pelo sofrimento, ela está vencida porque ela, de alguma forma, achou conforto. Ela silenciou-se. Por quê? Porque se acomodou, porque hoje o mundo, de certa forma, a igreja ficou popularizada. Hoje é normal você saber que artistas se denominam evangélicos. Cantor de música secular também dizem ser evangélicos. Até mulheres de vida fácil falam que são evangélicas. Mas por que está acontecendo isso? Porque a igreja está deixando de falar a verdade do evangelho. E o maior perigo de quem dorme profundamente é simplesmente não saber que está dormindo. A igreja acha que é viva, porque faz de vez em quando encontros, cultos especiais, e acha que a igreja está viva porque faz cultos de campanhas especiais, festividades, dizendo que dali está vindo avivamento, e na realidade não está vindo avivamento nenhum para a igreja. Porque o que é avivamento? Quem sabe o que é avivamento? Quem é que sabe o que é avivamento? Hã? Não. O Espírito Santo, avivamento é se tornar uma igreja viva, uma igreja que anda adiante. Nós estamos vendo uma igreja que ela está aparentemente viva, mas no mesmo tempo ela está igualzinha à igreja de Laodiceia, que dizia que estava viva, mas na verdade não estava. Que era rica, mas espiritualmente ela era uma igreja pobre. Então o apóstolo Paulo, ele vai dar o conselho dizendo: desperta tu que dormes. Essa mensagem ela é atual para a igreja. Ela é atual para a igreja. Então, quais são os sintomas, aqueles sintomas que tem desse sono espiritual? Por exemplo, a igreja de Sardes. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3, 1. E as sete estrelas. Conheço suas obras, e tens nome de quem vive, mas está morto. Olha só. A igreja de Sardes, ela tinha tudo que era
natural de uma igreja ter. Assim como as igrejas modernas do século XXI tem de tudo. A igreja tem fama, você vai ver aí, essas megas igrejas, elas fazem cartaz, colocam cultos especiais em cartaz em meio às estradas. Você vai andar na estrada aí, você vai ver cartaz de um encontro, de um congresso, de alguma coisa que alguma igreja está realizando. Ela tem uma estrutura, ela tem algo que parece ser fenomenal. Ela tem até história, porque a igreja ela tem uma história. Mas a igreja de Sardes tinha tudo isso. Só que Deus olha para aquela igreja e diz uma palavra que é devastadora para ela. Ele diz: estás morto. Então é coisa estranha, né? Imagine uma igreja que tem 1000 membros junto, cantando, pulando, fazendo um monte de coisa, mas Deus olha para ela e fala: parece que está viva, mas está morta. Hã? Morta que é morto mesmo. Não tem vida. É algo que não, é algo que só tem aparência. Ela está aparentemente viva, mas está morta. E aqui fala de morte espiritual. Tem gente que acha que é vivo. Tem gente que acha que é vivo. A explicação de quem está morto e de quem está vivo. Tem uma situação Quem está morto não vai, não chega. Quem está morto na realidade não tem comunhão com Deus. Então, se ela não tem comunhão com Deus, ela está morta. Que vivo é aqueles que têm uma comunhão com Deus vivo. Quem está morto não consegue sentir a presença. Que na realidade, presença de Deus não é sentida de qualquer maneira. Tem gente que acha que presença de Deus é emoção. Mas emoção não tem nada a ver com presença de Deus. Emoção é uma coisa que você vai chorar, vai se emocionar, mas quando você sente a presença de Deus, além da emoção, acontece uma coisa a mais. E o que é a mais que acontece? Você passa a ter um coração quebrantado na presença de Deus. Agora, tem muita gente que tem emoção, mas está no culto de uma forma e sai da mesma maneira que saiu. Foi só emoção. Por quê? Porque se alegrou, porque pulou, porque gritou. Mas quando chega em casa, parece que nada aconteceu no culto, porque a emoção foi só aqui dentro do recinto da igreja. Então a igreja moderna, ela tem templos luxuosos. E essa é a maior preocupação da maioria dos pastores, construção de megas templos. Uma coisa que Jesus nunca pediu para nenhum de nós, construirmos megatemplos. Tem gente que acha que porque uma igreja está sendo levantada com uma estrutura bonita, bem coisa assim, aquilo está agradando a Deus. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas a boniteza não significa que é a aprovação de Deus. Quantas pessoas foram sacrificadas para construir aquele templo? Você já parou para pensar nisso? Quanto dinheiro foi tirado de pessoas para que aquele templo fosse levantado? Será que Deus se agrada dessas coisas? Porque o que acontece?
pessoal está pensando que evangelho é isso. É construir templos. Ah, eu vou construir um templo para 10 mil pessoas, porque ele vai dar 10 mil pessoas. Imagine 10 mil pessoas dando uma oferta apenas de R$1 nos cultos. E aí entra essa questão, porque há templos luxuosos, bonitos, e tem mais. Estão substituindo o genuíno pelo falso. Você sabe que é normal você chegar numa igreja hoje, o que você vai ver na igreja? Ah, Deus habita em mim e em você. Deus não habita nisso aqui. Deus não mora em 4 paredes. A realidade é que isso aqui, quando a igreja for arrebatada, isso aqui vai ficar aqui. E quem vai dominar isso aqui? O homem, o anticristo, o filho da perdição. Isso aqui é apenas um local que a igreja, o templo verdadeiro, a igreja se reúne para adorar. Então, o que é a igreja que Deus habita? A igreja que Deus habita é quando se reúne a pessoa em nome do Senhor, tem que ter a unidade na fé. E tem mais uma coisa, não existe igreja individual. A pessoa fala assim, eu sou a igreja. Mentira, não é. Não é. Você bate no peito e fala, eu sou a igreja, você está mentindo. Porque a igreja é quando há 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus. Ali é uma igreja. Nós somos templos, morada do Espírito Santo. E templo e morada é uma coisa diferente de igreja, porque igreja não tem nada a ver com templo. Templo é algo parecido apenas com aquilo que foi proclamado no deserto como tabernáculo. O que era o tabernáculo? Uma tenda onde tinha utensílios sagrados e aonde ficava a arca do Senhor. A arca do Senhor ficava ali protegida e somente os levitas e sacerdotes trabalhavam em prol daquela tenda. Os sacerdotes iam para fazer o quê? Oferendas e sacrifício. Os levitas faziam o quê? Eles montavam e desmontavam o tabernáculo. Porque o tabernáculo não ficava apenas em um lugar. Era montado aonde o povo acampava. Então, templo não tem nada a ver com igreja. Templo é um local criado pelo homem para que a igreja, para que o povo se reúne para adorar a Deus. Agora, igreja, ela é a noiva do Cordeiro, ela é escolhida do Senhor, ela é chamada de Israel de Deus. Você sabe que há 2 palavras concernentes à questão de Israel. Primeiro, fala de Israel literalmente. O que é Israel literalmente? Nação de Israel. Mas fala da igreja como a Israel também de Deus. Dentro da escatologia, principalmente a escatologia pré-milenista ou dispensacionalista, eles separam Israel da igreja. Por exemplo, para os dispensacionalistas, existe gentio, que é um povo, a igreja, que é um povo, e Israel, que é um povo. Porém, Paulo ele é bem enfático em dizer que a igreja é o Israel de Deus. Então, se vai lá no milênio Jesus voltar para a nação de Israel,
Isso aí são coisas do futuro. Hoje, a Israel de Deus é a igreja. Quem está sendo preparada para se casar com Cristo é a igreja. Israel teve uma importância e tem dentro do relógio escatológico. Nós temos essa questão, mas Israel hoje não é um povo mais especial do que a igreja. Não é. Primeiro que Israel hoje ele nem sequer reconhece Jesus como Messias. Ah, mas tem judeus chamados de judeus messiânicos. Meu irmão, judeu messiânico não é judeu. Você sabia? Ele pode ter o título de judeu, mas ele não é judeu. Porque o judeu de verdade é aquele que é a semente pura de Abraão. Judeu de religião é apenas religião. Tem o judeu israelita que é de sangue, de descendência de Abraão, e tem aqueles que são religiosos, que são descendentes de Abraão, não por sangue, mas por fé. E a igreja, ela é também descendente de Abraão pela questão da fé. Então, na igreja moderna tem os megatemplos, tem os telões que é colocado para substituir o verdadeiro pelo falso. Aí você fala assim, mas Mário, pastor Mário, você é contra telão? Não, não sou contra telão. Só que o telão e a modernidade está tirando a essência da verdadeira adoração. Eu não sei aqui quem lembra da época que não existia playback. Eu peguei esse tempo que na igreja não tinha playback. Você tinha que cantar no gogó, pegar um violãozinho, cantar, uma caixa de som. Não tinha nem som sofisticado muito nas igrejas. E quando se louvava a Deus, Deus se manifestava de uma forma que o povo tinha que ser segurado. Então tinha aquelas campainhas no púlpito, e quando o povo começava a se avivar demais para descontrolar o culto, o pastor batia no sino para o povo dar uma calmada. Porque senão o culto não ia continuar. Ia ficar só o povo dando glória, aleluia e tal, e não fazia o culto. Hoje, nós temos playback, que não é mal coisa, é coisa boa, mas só que está tirando a verdadeira essência da adoração. Porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então você vai coisar aqui, aí bota lá o telão atrás do púlpito, aí daqui a pouco apaga as luzes da igreja, aí bota aquelas luzinhas brilhando em cima das pessoas que estão cantando, equipe de louvor, e eles começam a cantar, pular, brincar e dança, é coreografia para lá, coreografia para cá, mas operação do Espírito Santo, nada. Por que nós não estamos vendo paralítico mais andar na igreja? Jesus mudou? Não, Jesus continua sendo o mesmo. O mesmo Jesus que curou no passado, ele cura hoje. Só que a igreja hoje está mais preocupada com o entretenimento do que com a unção de Deus. Então, dentro da igreja, a gente tem telões. Aí, às vezes, nós queremos... E são ferramentas que Deus tem nos dado, só que nós não estamos sabendo usar. Por exemplo, a igreja que transmite cultos ao vivo. As pessoas nem vão mais para o culto, porque o culto da igreja está sendo transmitido via internet. Então, quem está assistindo o culto via internet não precisa estar no templo. E isso começou muito, sabe, na época da pandemia.
Você lembra? Na época da pandemia, a maioria das igrejas fecharam as portas e os pastores tinham que fazer culto online. Então as pessoas participavam em casa do culto, a ceia também era em casa, elas compravam o seu pão, e no dia da Santa Ceia o pastor fazia a Santa Ceia online, e o povo vai lá, orava o pão e comia o pão em casa, porque não podia se reunir na igreja, por questão da pandemia. Aí de lá para cá, ficou normal ter cultos transmitidos pela internet. De uma parte, Deus deu essa ferramenta, aleluia, alcança mais gente, vai mais longe, vai em outros países, a sua igreja é conhecida mundialmente, mas em compensação, os membros da igreja estão deixando de ir para o culto para acompanhar os cultos em casa. Quando vai ler a Bíblia, coloca o texto no telão, o povo não precisa trazer mais a Bíblia para a igreja. Vai trazer a Bíblia para quê? Porque o texto já está lá no telão. O que vai ser lido está no telão. Não precisa ninguém andar com Bíblia mais. Então estão sendo substituído o verdadeiro pelo falso. Eu não sou hipócrita de dizer para você que não é bom, a tecnologia é boa. Não é pecado o uso da tecnologia, eu não estou dizendo aqui para você que usar essas coisas é contrário à palavra de Deus, mas está sendo usada de forma errada. Nós poderíamos melhorar muita coisa usando a tecnologia, mas tem coisas que precisam apenas ser espiritual. E a igreja está deixando de ser espiritual. Ela tem nome que está viva, porque ela tem condição financeira, mas ela está morta. Mas quais são os sintomas desse sono da igreja? Primeira coisa, a oração, ela virou protocolo na igreja. Vamos lá. Quando a oração ela deixa de ser o oxigênio da igreja, o que vai acontecer? Ela passa a ser apenas a abertura e o encerramento de um culto. Você não vê na igreja ninguém orando mais. Se marca uma hora de oração, o povo chega só depois da oração. Ninguém chega no horário da oração. Consagração. Hoje ninguém ora mais em consagração. É meia hora de oração e só cantarola, oportunidade. Isso não é culto para Deus, é culto para o homem. Culto para Deus é quando você vem com intenção de exaltar e glorificar unicamente a Deus. Se você vem para querer aparecer, para querer mostrar que sabe, para querer mostrar que tem, meu irmão ou minha irmã, você não está cultuando a Deus, você está cultuando a si mesmo. Por isso que eu, particularmente, tem gente que critica algumas igrejas que não dão uma oportunidade. Então, eu acho que a maior oportunidade é você estar adorando a Deus. Essa é a maior oportunidade. Eu nunca esquentei minha cabeça de estar num culto e não receber oportunidade. Sabe por quê? Porque eu não estou ali para poder me apresentar, dizer que eu falo, que eu prego. Estou ali para adorar a Deus. Se me convidarem para pregar, eu prego com alegria. Mas se não me convidarem, eu também não deixo de ir culto por causa de... Eu fiquei numa igreja que eu fiquei um ano inteiro sem ter oportunidade para dar uma saudação. Um ano todo. Ah, você não pode ficar aí, sai daí, o pastor nunca vai te... Eu fiquei um ano, o pastor foi colocado, empossado ali naquele ano, eu fiquei aquele ano todinho com ele, e ele não me dava uma saudação. E eu já era presbítero da igreja. E não tinha uma saudação na igreja. Pregador, ele convidava pregador de fora.
Os obreiros da casa nunca pregaram. Só ele pregava. Pregava culto de domingo, pregava no culto de quarta, dava ensinamento. Os obreiros só tinham saudação alguns e outros nem saudação tinham. O púlpito tinha mais de 20 em cima. E nem por isso eu deixei de estar lá, cultuando a Deus. Eu ia para o meu culto. Quando eu era diácono da igreja, você pensa que eu sentava no púlpito, era ruim. O pastor não chamava diácono para sentar em púlpito, não. Falava, aqui no púlpito não é lugar de diácono, não. Diácono é na portaria, é na nave da igreja, é recepcionando as pessoas, é visitando uma viúva. E aí, eu aprendi que adorar a Deus não tem nada a ver com você se apresentar. Tem a ver com você adorar a Deus. O grande problema da igreja moderna, o que está deixando a igreja se esfriar na fé, é porque estão preocupados em status, em cargos, em chamados, e esquece que o intuito da igreja é adorar a Deus. Então, quando falta oração, é terrível. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela vivia perseverantemente em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Se você quiser, você pode ler lá. Atos 1, 14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração. Jesus, com as mulheres e Maria, com os Jesus e com os seus irmãos. Então, os discípulos, quando Jesus é assunto ao céu, o que eles fazem? Eles vão para casa? Não, eles vão para oração. E quem estava na oração? Todos os discípulos e apóstolos que seguiam Jesus, com exceção de Judas, que havia se enforcado. Todos eles estavam juntos, orando de forma perseverante. Você sabe o que é uma oração perseverante? É aquela oração que não tem fim. Uma oração que não termina. Eles não paravam de orar até que a promessa se cumprisse neles. Que Jesus disse, ó, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então eles tinham a promessa que havia algo do Espírito sobre ele. E eles perseveraram, eles oraram, eles continuaram orando. E naquele dia eles escolheram um substituto para Judas, que foi Matias. A segunda coisa que se toma de sono espiritual na igreja é que a palavra ela virou entretenimento. O sermão da igreja, a pregação, ela é substituída pela performance do pregador. Como o pregador se veste, se ele tiver de terno, ele é pregador, homem de Deus. Se ele não tiver de terno, ele não é homem de Deus. É assim que a maioria da igreja moderna vive. Acha que Deus só está se eu estiver de terno. Eu já vi pastores chegar ao ponto de dizer que se for
convidado para pregar na minha igreja e não tiver de terno, não sobe no altar. Não sobe. Já vi pastor falando mesmo assim. Lembra daquele corinho Fala Paletó, que foi uma crítica que o cantor fez a esse tipo de coisa, porque o pastor acha que o terno é algo espiritual. Isso aqui não tem nada de espiritual, irmão. Isso aqui é uma roupa que se eu jogar ali na fogueira, ela vai pegar fogo. Ela vai ser consumida. É uma veste. Então, a espiritualidade não está no uso do terno. A pessoa pode estar aqui de guarda-polo, de tênis, até de calça jeans, mas se Deus dá a palavra para ele, é ele que vai pregar. Porque quem escolhe o pregador não somos nós, irmão. A gente tem muito costume de falar assim, quem vai pregar tal dia é a fulana de tal. A gente escolhe por coisa. Mas só que isso não era para ser assim. Porque quem teria que revelar quem ia pregar é o Espírito Santo. Porque muitas das vezes você dá a palavra para alguém, mas a palavra de Deus não está com ele. Ele fala um monte de arneira e besteira. E a igreja fica depois murmurando, não pregou a palavra. Por quê? Porque deu a palavra para a pessoa errada. O que acontece? Tem outra coisa também, pregadores achando que a unção está no grito. Da forma que eu grito, Deus vai dando. Aí tem pregador que vem e ronca, e imita pregadores dos Gideões, um montão de coisa, achando que a unção de Deus está nisso aí. Meu irmão, a unção de Deus é uma coisa simples. A unção do Espírito Santo não depende da forma de que eu grito. Eu posso falar bem devagar com você e a unção de Deus descer. Eu lembro de um pastor que ele era calmo, mas calmo para falar. Você nunca dava nada por ele como pregador. Ele não ia, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus é bom, e Deus é bom demais. Daqui a pouco ele começava a chorar no espírito, a igreja se incendiava. E não precisava dar um grito, a igreja estava cheia do Espírito Santo. Agora tem gente que acha que o poder está no gritar. Receba aí, irmão, levante a mão, recebe. Meu irmão, isso é coisa, isso é jargão, não precisa de nada disso. Porque se Deus tiver que derramar uma onda de poder, ele não vai precisar de eu ajudar ninguém, ele, porque quem vai avivar a igreja é ele, não é eu. O que adianta a pessoa gritar, e aí fala meia dúzia de mistério aí, o pessoal fala, está cheio da unção, não é nada. É mistério decorado. Tem gente que fala língua decorada. No nosso meio pentecostal, hoje, mais o que tem é gente decorando línguas estranhas. E tem gente na internet brincando com línguas estranhas. Brincando. E aí, falar por que Deus não castiga essas pessoas? Não, porque a pessoa é livre para fazer o que ela quiser. Só que, meu irmão, não precisa. Olha, tem gente que fala assim, pastor Mário, você não fala língua? Eu não falo língua quando Deus me toca para falar língua. Você vai me ver o mês todo, eu não falo língua o mês todo, mas se Deus me tocar, eu falo língua. Eu posso pregar em um montão de igreja, já preguei em um montão de lugar a pregação, não falei língua na pregação. Aí falou assim, pastor, você é tradicional. Não, é porque eu só falo língua quando realmente o Espírito Santo toca para falar em língua.
Porque tem gente que substitui a pregação por línguas, porque não tem o que falar meia hora de línguas estranhas para poder abafar e dizer que está cheio de Deus. Aí, às vezes ele está pregando, aí não tem mais nada para falar, aí levanta a mão e começa a igreja não entende nada do que ele está falando, porque línguas estranhas, sem interpretação, não tem nenhum tipo de valor. Paulo diz que se houver língua, que haja intérprete. Sabe? É o Paulo que está dizendo, não sou eu não. Intérprete para Para falar, para poder interpretar o que está falando. Porque se a pessoa não tem intérprete, que ela fale para si mesmo e com o espírito, porque a língua é para edificar a si mesmo. Então eu não preciso ficar gritando em línguas estranhas na igreja para dizer que estou cheio do Espírito Santo. Eu posso orar de madrugada e falar em língua, sei que ninguém coisa. Agora, há também aqueles que têm a variedade de línguas. É diferente. E o que é a variedade de língua? Não é falar língua dos anjos, não. Tem gente que fala que variedade de língua é língua dos anjos, não é. Variedade de línguas são idiomas que o Espírito Santo te capacita de falar sem você saber falar aquelas palavras. Você pode estar em um culto onde está um japonês e de repente começa a falar línguas estranhas para você em japonês e aquele cara está entendendo tudo o que você está falando. Ninguém entende, mas ele está entendendo porque a mensagem de Deus é para eles. Então isso é o quê? Uma capacidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eles estão mudando a pregação. Pregação para poder se mostrar. Que se eu não pregar não acontece nada. Coitado de mim, né? Dependesse de mim para acontecer alguma coisa na pregação, a igreja estava ferrada. Não ia acontecer nada. Porque quem fala é Deus. E Deus pode usar a pessoa mais simples do culto e não usar o doutor. Deus usa as pessoas simples para confundir as pessoas sábias. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito quando Deus começa a usar uma pessoa na igreja. Tem pastores que não respeito, não. Eu respeito quando Deus está falando em profecia. Só que hoje em dia, Deus está usando uma pessoa em profecia, a igreja está cantando. Deus está usando alguém em profecia, a igreja está conversando. Não, quando Deus está falando, não, tem que ficar quieto, ouvir a voz de Deus. Porque mesmo que a mensagem tenha uma direção, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Uma outra coisa é quando o pecado na igreja vira contexto. A igreja parou de chamar pecado de pecado, pecado pelo nome. Por quê? Por medo de perder os membros. Então, o que acontece? Pessoas estão em pecado dentro da igreja e continuam em pecado dentro da igreja porque o pastor não tem autoridade de repreender o pecado na igreja. É duro, mas é uma verdade. Pessoas que estão vivendo em adultério e pregando no altar. Olha que coisa terrível. E quando eu falo de adultério, é adultério mesmo. Pessoas casadas vivendo uma vida dupla. Vivendo vida dupla. Está com a esposa e está com a amante, mas sobe no púlpito para pregar. Diz que vai sair uma lei aí que o cara vai poder ter 2 mulheres agora no Brasil. A gente não dá conta nem de uma, né? Imagine 2. Coisa terrível. Ele pode ficar com a esposa dele e ficar com outra, que vai ser regularizado pela lei.
É porque estão falando que é amante também na direito, né? Aí, Mais de 3 anos de amante na direito. aí as duas vai ter que ficar unidas. A mulher titular sendo amiga da amante, sabendo que a amante está com o marido e ela junto em acordo. Uma coisa terrível. Eu acredito e eu oro para que isso não seja verdade e que não seja provado. Mas se for, sabe o que é? Nós estamos à porta do caos da humanidade. A humanidade está vindo para cada vez mais com caos. Então, pecado, a palavra pecado para a igreja ficou antiquada. Estão substituindo a palavra pecado por falta. Ah, meu irmão. E aí, qual é a dos pastores agora? A pessoa peca, o pastor chega assim, meu irmão, fica aí. Não tem problema não. Deixa Deus trabalhar. Meu irmão, a igreja está dormindo mesmo, porque se a igreja estivesse viva, ela simplesmente mudava esse negócio. Ou a pessoa decide servir a Deus, ou ela não serve a Deus. Coisa séria. A gente fica dando conselho para jovens que estão naquela palavra de eu vou ficar. Os jovens estão assim. Os jovens hoje não estão pensando em compromisso de família, eles querem ficar juntos. Enquanto estiver bom, a gente está junto. Depois a gente vai cada um para um lado. E aí os jovens estão ficando, e aí bota sentado na mocidade da igreja para cantar, para fazer parte do coral, e ficando, sem compromisso. Sabe o que é isso? Uma igreja adormecida. Porque se a igreja estiver alerta, ela vai cortar essas coisas. Sabe que eu sinto falta da igreja como ela é a igreja. Eu sinto falta. Talvez hoje o contexto seria um pouquinho diferente, mas não totalmente diferente. Porque a igreja era a igreja quando o pastor falava assim, eu lembro que o pastor, ele disciplinava só por você desobedecer uma ordem pastoral. Se você fosse visitar uma outra igreja, no dia de culto da sua igreja, sem falar com o pastor, quando chegava no culto, pastor, você não vai cantar na mocidade não, está disciplinado 3 meses. Você é desobediente. Aí o pessoal fala, mas isso entristecia o jovem. Não, isso dava temor. Porque jovem que queria servir a Deus, via que a coisa com Deus era seriedade. Agora não, a pessoa faz o que quer, vai para a igreja o dia que quer, e a coisa, e o pastor está passando a mão. Por quê? Porque hoje em dia o que fala mais alto é dízimo e oferta. Meu irmão. Coisa é séria. Então, o pecado está virando um contexto no meio da igreja. Por quê? Porque uma igreja que não prega contra o pecado é uma igreja que não tem o evangelho de Cristo. Esse evangelho é mentiroso. Cristo denunciou o pecado. Ele amou e sentou com pecadores, mas porque aqueles pecadores precisavam ser curados da lepra do pecado. Agora, se você está pregando para um povo da igreja, onde o povo é discipulado, ensinado, na verdade, e continua fazendo erro, qual é o dever da igreja? Cortar. Se a igreja vai ficar vazia, não tem problema da igreja ficar vazia, porque só fica vazia porque pessoas verdadeiramente não se converteram ao evangelho. Elas estão ali porque acham bonito, porque gosta de cantar. Porque quando uma pessoa se converte de verdade, por mais que ela apanhe na palavra, mais ela tem desejo de se aproximar de Deus.
Agora aquela pessoa que quando o pastor fala uma coisa, ela qualquer coisa, quer saber, eu vou largar, vou para o mundo, é porque ela ainda não, o evangelho de Jesus ainda não entrou nela. Uma outra coisa na igreja que dorme é que a missão da igreja, em vez de ser missão, ela virou mídia e marketing. A igreja está crescendo nas redes sociais, YouTube, o que você vai ver, culto de igreja com 1 milhão de seguidores, mas está diminuindo em número de discípulos. Sabe por quê? Porque ninguém quer compromisso com a palavra. Você vai numa igreja dessa neopentecostal aí, é lotada de gente. Vai lá na igreja do apóstolo Valdemiro. É lotado. Mas vê se alguém ali tem compromisso de ser fiel à palavra. Ou eles vão apenas com o interesse de receber bênçãos materiais. Porque a maioria que vão para essas igrejas, elas querem prosperidade, elas querem vida fácil, elas querem facilidade, elas não querem verdadeiramente Jesus. Porque quem serve a Jesus de verdade não tem facilidade. Não tem. Crente de verdade não vive de facilidade. Nós podemos encher essa igreja aqui de gente. Essa aqui pode estar hiperlotado. Mas se não tiver crente cheio do Espírito Santo, é só barulho, é só ajuntamento e mais nada. No carnaval, ali tinha milhões, eu trabalhando no centro da cidade, tinha lugar que você não conseguia nem andar de gente. Ajuntamento de gente para fazer a vontade da carne. Mas quando o povo se ajunta na igreja, não está sendo muito diferente do carnaval, não. Sabe por quê? Porque o povo se ajunta para falar sobre a vida dos outros, se ajunta para criticar o fulano de tal. Você não vê ninguém falando coisas de Deus, é só falando da vida terceira. E sabe o que é isso? Obra da carne. Nós estamos fazendo um verdadeiro carnaval dentro da igreja. É duro isso? Mas é verdade. Crentes carnais que não vão para o desfile, que não pulam no carnaval, mas estão fazendo do evangelho uma fantasia. O evangelho virou fantasia de crente. Que tem aparência de crente, anda como crente, mas de crente não tem nada. Lá no carnaval, eles se vestem de tudo, mas eles não são nada daquilo. Eles estão ali para poder fluir da carne. Prostituição, avareza, adultério e um monte de coisa. E dentro da igreja está a mesma coisa. Que a gente tem visto de escândalo envolvendo pastores. É terrível, irmão. Terrível. Pastores que não são pastores de igreja de comunidade, não, pastores de megas igrejas. Eu falei aqui que até um tempo aí saiu a notícia de um pastor de uma igreja enorme, presidente, acho que até de uma convenção de igreja da Assembleia de Deus, que estava saindo com a nora. E aí a mulher botou um detetive e descobriu que ele estava indo para o motel com a própria nora, com a mulher do filho. E era pastor. Mulher do próprio filho. Sabe o que é? Escândalo. Porque a igreja está dormindo. Porque a igreja não está deixando mais o Espírito Santo falar. Porque se o Espírito Santo falar, vai subir gente aqui em adultério e o Espírito Santo vai mandar descer. Me manda mesmo. A única vez que eu vi... Manda mesmo. Lá no
Ricardo, hoje é todo dorme, o campo, entendeu? Ah, Você não vai falar agora, eu não te lembrar. Mas, quando falou, Ricardo. eu fico triste de ver a igreja da forma que a igreja está, porque a igreja não está dando mais, a igreja não está dando mais liberdade ao dono dela. A igreja virou instituição 100% humana. Quer dizer que a visão de Deus hoje está totalmente certa. Hã? Quer dizer que a visão de Deus hoje está quase certa. Eu cego 100%. Vamos dizer que, não vou botar 100% não, vou botar lá 99%. Porque tem um povo remanescente ainda na igreja ainda. Mas é pouco. Por quê? Porque hoje em dia você não vê mais Deus cobrando das pessoas santidade na igreja. Santidade virou uma coisa. Entendeu? Nós batemos direitinho, não tem que, né? É uma visão do alto, né? Quer dizer, eu sei que tem coisas, mas o que está acontecendo é que a igreja, ela hoje, ela está mais preocupada com as ideologias políticas do que com a palavra de Deus e com o derramamento do Espírito. Por isso que eu falo, a igreja tem que voltar a ser igreja. A igreja tem que voltar a buscar dons, que não está buscando mais. Não busca. Pergunta aí qual é o culto especial para a busca de dons. Não tem. Antigamente, toda terça-feira, antes do culto, tinha busca dos dons do Espírito Santo. A pessoa orava, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus dava dons, porque era o foco buscar os dons. Hoje não tem mais. Porque os pastores acham que isso não tem mais valor na igreja. Porque estão trocando o evangelho pela mensagem moderna da prosperidade financeira. Tem pastor que só fala de dinheiro. Tudo é dinheiro. Você vai nos cultos aí, 100% é dinheiro, é oferta. Ah, eu preciso de oferta para comprar isso aqui, eu preciso de oferta para fazer isso aqui, ah, eu preciso de oferta para isso. Pergunta se eles tiram oferta para ajudar o irmão que está em necessidade. Pergunta se eles tiram oferta para ir na casa de um irmão que está sem compra porque está desempregado e precisa de uma compra. Não tem. Isso não é igreja. A mensagem da igreja era essa. Socorrer aquelas pessoas mais necessitadas. Para isso que era dado a oferta nos pés dos apóstolos. É o que está lá na Bíblia, mas a igreja não faz nada do que está na Bíblia. Por isso que eu falo, igreja moderna está dormindo, está longe da verdade das Escrituras. E as pessoas podem até me chamar de herege, se quiser. Mas eu vou dizer para você que nenhuma denominação está enquadrada na Bíblia. Nenhuma. Nenhuma. Ah, o presbiteriano, ele lê muito a Bíblia, mas ele tem os defeitos. O adventista guarda o sábado, mas eles têm defeitos. A Assembleia de Deus tem igrejas avivadas, mas ela é cheia de defeitos, de divisão. E se tem uma coisa que mata a Assembleia de Deus, é a divisão. É a igreja mais dividida da terra. É a Assembleia de Deus. Você sabia? O pastor da Assembleia de Deus daqui não gosta do pastor da Assembleia de Deus dali. Se você abre uma igreja aqui,
e o pastor tem uma igreja lá na entrada da grota, ele é inimigo do pastor que está aqui dentro. Inimigo mesmo. E ele fala, se invadir meu território, vai para a justiça. Lá em Minas, foi colocada uma norma na Assembleia de Deus que o pastor só pode abrir igreja a 2.000 metros do outro pastor. Não pode estar no mesmo bairro. Se ele abrir igreja no mesmo bairro, já acionar a justiça para ele fechar aquele ponto. Não pode. Mas sabe o que é isso? O homem que acha que pode dominar aquilo que pertence a Deus. Eu vi um pastor em um podcast falando lá, com todas as palavras, perguntaram para ele, o senhor é dono da igreja? Ele falou, eu sou o dono da igreja. Ele falou, eu sou o dono da igreja. Quem prega sou eu, quem faz o sermão sou eu, quem administra sou eu, o CNPJ está no meu nome, então quem manda na igreja aqui sou eu. Se quiser ficar dentro da minha visão, fica. Se não quiser, vai embora. Ele falou mesmo, aqui quem manda sou eu. Não vem querer cantar de galo aqui, não, que quem manda aqui sou eu. Ele falou mesmo com todas as palavras. Pastor não manda, quem manda é Jesus. Não, Jesus é Jesus, mas quem manda na instituição sou eu, porque eu resisto está no meu nome. Então a igreja deixou de ser de Jesus, passou a ser do homem. Não é mais de Jesus. Porque no momento que o homem titula falando que ele é dono, então Jesus não tem mais lugar naquele ambiente. É por isso que Jesus repreendia os fariseus. Que os fariseus, você quer ver uns caras que eram cheios de doutrina? Os fariseus. Tinha doutrina mais pesada do que dos fariseus? Não tinha. Eles eram radicais, proibia tudo, mas Jesus foi lá e chamou eles de quê? Cobras venenosas, raça de víboras. Então não é pela minha doutrina ou pelo meu costume. Olha, uma igreja lá em São Paulo, o pastor morreu, pastor presidente. Aí o pastor presidente pegou, passou a igreja por genro. Né? Antes de morrer, foi lá, fizeram um documento lá e o genro virou o presidente, que era o vice-presidente, passou por genro. Sabe o que a igreja fez? Acabou com os cultos da igreja. O pastor ia para o culto, a igreja começava a fazer outro culto, atrapalhando o pastor no culto. O pastor não conseguia cantar o hino da harpa, o povo começava a gritar lá, fora, pastor! Fora, pastor! E a igreja entrou na justiça contra aquele pastor. E a igreja ganhou. Tirou o pastor da frente. Agora eles vão fazer uma eleição lá para botar um outro pastor. Mas eles tiraram o pastor de forma na justiça. Quer dizer, estão levando as coisas de Deus para a justiça comum. É uma coisa terrível. Então, a igreja está viva? Não está. Ela está dormindo, ela está praticamente morta. Pastor conhecido mesmo da nação, pastor de uma convenção grande lá em Belém do Pará, alugou a igreja por 2 milhões de reais para uma festa popular. Já pensou? 2 milhões? É, pastor lá da catedral lá, o cara veio, ó, te ofereço 2 milhões para poder alugar o templo para a gente fazer a festa popular aí, do G20, cultural. Aí, cultural teve representação de umbanda, macumba, africanos, religiosos, católicos, tudo junto. Ele alugou por 2 milhões local de adoração a Deus. Aí um pastor da igreja dele foi lá e denunciou. Sabe o que ele fez? No outro dia foi lá e tirou o pastor da direção da congregação que ele estava. Falou assim, a partir de hoje está fora da congregação.
Estou te substituindo aqui. Não é por causa disso que quem manda na igreja é o homem, não é mais Deus. E coitado de nós, se você levantar contra um pastor desse, é capaz de ele matar a gente enforcado. Verdade. Ó, eu sou um pastor humilde de comunidade. Se um dia Deus me colocar na frente de um homem desse, e eu falar com ele a verdade, ele vai me enforcar. Ou se ele não me enforcar, ele vai me destruir. Vai fazer com que eu seja o mais miserável dos homens, porque ele tem poder para isso. Pastor, aí você tem que compartilhar com Deus. A minha defensora é minha esposa, não tem jeito. Então a gente sabe, ó, se envolver com homens desse daí, você tem risco de ser preso, processado, você tem risco de até ser morto, porque tem pastor que manda matar o outro mesmo. Tem. Eu lembro uma vez de uma reunião que o pastor foi armado para matar o outro pastor. Por causa de espaço de pregação. Mas já pensou, você está pregando aqui, daqui a pouco entra um pastor ali com uma arma ali, te dá um tiro no peito? Hoje em dia está assim o evangelho. Os homens estão querendo poder. Então qual é a causa do sono? A causa do sono está aqui no texto que a gente leu, em Apocalipse 2. Vamos lá. 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Essa é a causa do sono da igreja. A falta de amor. Quem é que lembra quando se converteu? Quando teve os primeiros passos na fé? Era uma euforia terrível. Oh, que coisa mais... Todo culto você queria estar, né? Quando você se converteu, você queria estar em todo culto, todo lugar. Ah, tinha culto da casa da fulana, então, opa, estou lá hoje. Ah, tem culto aqui, vou lá. Mas depois que você vira cascudo na fé, a palavra popular, cascudo na fé, aí você começa, não vou para o culto hoje não. Não, hoje eu vou ficar em casa, estou meio cansado. Quando você era novo convertido, você não tinha cansaço nenhum, mas depois você virou cansado. E a pessoa parece que fica mais cansada depois que conhece a verdade. Porque quando ela não conhece, tudo é novidade. Depois que ela começa a conhecer a Bíblia, ela, deixa ali a Bíblia, né? Não estou esquentando muito a cabeça com isso, não. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja bem doutrinada, era uma igreja forte. Ela não tolerava pecado. Ela repreendia os falsos apóstolos. Mas uma coisa Jesus repreende ela: falta do amor. Então não adianta eu pregar uma mensagem aqui dura para você e não mostrar o amor de Deus para você. É uma mensagem completa. Mensagem completa. Porque o que é o amor de Deus? O amor de Deus não é exceção de repreensão. Porque quem ama repreende. Quem ama castiga. Mas o amor de Deus é um ato de que você está guardado dentro deste amor. Então ela suportava os falsos apóstolos, era uma igreja literalmente impecável, a igreja de Éfeso.
Mas Deus repreende porque ela havia perdido o primeiro amor. E aí faço uma pergunta. Será que nós ainda estamos no primeiro amor? Ou já perdemos ele? Eu acho que nós precisamos voltar. Lembrar de onde caímos. O que está errado em nós. Por quê? Nós estamos muito ligados à questão da tradição da igreja. Você sabe que existe doutrina e tradição da igreja. Doutrina é aquilo que está na tradição, são coisas que vêm de costumes e época. O que é tradição? Tradição da Assembleia de Deus. Você pode me falar uma tradição da Assembleia de Deus? Qual é a tradição da Assembleia de Deus? Cantar 3 donos da harpa. É uma tradição. Tem gente que espiritualiza a harpa, mas a harpa não tem nada de espiritual mesmo. São hinos que a maioria ali é versão de uma música americana. Sabia disso? Quando são 3 louvores, depois vem a palavra inicial. É uma tradição. Não entrava, a gente tem que estar em pé. Eu comecei assim. Mas é uma tradição. É uma tradição. Quando estiver lendo a palavra, não pode entrar ninguém na igreja. Então o que acontece? A Assembleia de Deus, ela tem a Assembleia de Deus original, ela tem a tradição de cantar 3 hinos da harpa no início do culto. Depois que ora, aí vamos cantar. Eles cantam os 3 hinos da harpa. Aí, algumas igrejas grandes têm aí a orquestra, né, que eu acho bonita a orquestra cantando junto, igual lá em Madureira. Mas é uma tradição. Mas o que me chama a atenção é que as pessoas espiritualizam os hinos da harpa como se ela fosse inspirada pelo Espírito Santo. Não. Ali foram hinos que, na época, alguns trouxeram de outros países aquelas músicas e fizeram uma versão para inário. Porque se você for ver, as mesmas músicas que tem na harpa cristã, tem no cantor cristão da Batista. Só que com letra diferente. Tem na Cristã do Brasil. A Cristã do Brasil só canta os hinos deles. Mas a maioria é igual o hino da harpa, mas com letras diferentes. Aí quem copiou quem aí? Primeiro que a Batista veio primeiro do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus veio muito depois. A Assembleia de Deus que copiou a Batista com os hinos. Então tem gente que acha que é pecado. Tem igrejas aí que não cantam hino da harpa. Tem igreja que já é louvorzão no começo. Já começa louvando, adorando, levantando a igreja, botando a igreja de pé para cantar. Porque hino da harpa. Porque hino da harpa é uma tradição, não é doutrina. Então os pastores hoje estão parando um pouco com o hino da harpa, porque botando uns louvores mais congregacional. Então, tem, por exemplo, o Bom Sucesso canta hino da harpa ainda, mas é um hino só, eles cantam o hino da harpa, o resto é louvozão. Por quê? Porque é uma tradição, e tradição não é doutrina. Tradição é costume denominacional. Por exemplo, tu vai na igreja presbiteriana, naquela bem tradicional, tu vai no culto lá. O que você vai ouvir lá é coral. Mais nada. Antes do pastor pregar, o reverendo lá que ele chama, é coral. Aqueles coral cantando. Coral. Você só ouve música de coral. Mais nada. Lá não tem muito esse negócio de cantar. É coral. O coral vai cantar o hino. Aí eles lêem a palavra devocional, daqui a pouco o coral canta mais um hino. Aí parou de cantar o coral,
Aí o pastor já entra com a mensagem. Aí a mensagem é aquela mensagem toda programada, mas é mensagem. Programada. Você vai no presbiteriano lá, você não pode pregar qualquer coisa no presbiteriano, tem que pregar dentro do cronograma daquele culto. A mensagem dele é chamada de mensagem expositiva, uma mensagem que é dentro do texto. Eles não ficam rodando toda a Bíblia, eles mensuram aquele texto que eles estão lendo naquele momento. Então, quando tu chega na Batista, você já recebe lá aquele informativo deles, que é um papel, já vem ali aonde vai ser pregado naquele dia. Então, a mensagem já está ali no papel, o esboço da mensagem já está ali para você acompanhar. Você vai na Igreja Nova Vida, enquanto o pastor está pregando lá, você vai ver membro sentado com uma canetinha na mão, anotando tudo que o pastor está falando. Então, cada igreja tem uma tradição e um costume. Então, são tradições da igreja, tradição da igreja. Então, a terceira coisa é a questão da igreja cristã em Sônia, que a igreja é chamada a despertar. No texto que nós lemos, Efésios 5:14, Paulo fala, Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu lembro muito desse versículo aqui, que um pastor já dorme no Senhor, amigo da família, do meu pai, meu amigo, pastor João Martins, lá da Igreja O Brasil para Cristo, ele lia muito esse texto, nos cultos da Igreja Brasil para Cristo. Porque quando eu era piquititinho mesmo de segurar na calça do meu pai frequentava a Igreja O Brasil para Cristo. Aqui na comunidade nós não temos uma Igreja Brasil para Cristo. Tem uma em Manguinhos, tem uma em outros lugares, talvez lá em cima, não sei se tem na Baiana, não sei, mas aqui no Complexo do Alemão não tem. A Igreja Brasil para Cristo era uma igreja muito parecida com a Assembleia de Deus. A única diferença entre a Brasil para Cristo e a Assembleia de Deus antigamente era que a Brasil para Cristo batia palma e a Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus antigamente era proibido bater palma. A palavra despertar é para você voltar a ter consciência, porque muitas coisas estão sendo feitas sem consciência espiritual. A igreja precisa voltar, conforme nós lemos, ao primeiro amor. Se a igreja voltar ao primeiro amor, ela vai estar despertando.